Olá, muito boa noite. O que nos trouxe hoje aqui é para falarmos um pouco sobre a Segunda Grande Guerra e a herança que ela nos deixou. Então, falar da Segunda Grande Guerra é falar de um verdadeiro teatro de horrores. Ela foi, sem dúvida, a maior catástrofe já presenciada e vivida por toda a humanidade. Falar da Segunda Grande Guerra é falar de milhões de mortes de seres humanos, é falar da maior e mais profunda confusão moral já experimentada pelo homem, é falar da história humana, é falar da história da ciência. Essa ciência que inventou a bomba atômica, e essa bomba atômica que tem como causas a história. E, em última análise, são causas pessoais. Elas só são causas científicas e técnicas num nível, podemos dizer assim, totalmente secundário. O caráter tecnológico da sua invenção, da invenção da bomba atômica, não deve de modo algum obscurecer os fatores principais da sua realização, os quais, como em todo o acontecimento histórico, são resultados de escolhas pessoais e são condicionados pelas inclinações políticas, nacionais, religiosas, intelectuais e ideológicas do ser humano. Então, falar da Segunda Guerra é falar de mortes, milhões de mortes de seres humanos. Foram 52 milhões de vidas ceifadas em todo o seu percurso, o que significa dizer que é uma cifra 4 vezes superior àquela verificada no primeiro conflito mundial. E para tornar esse horror ainda maior, desses 52 milhões de pessoas mortas, 32 deles eram civis. Mortes de civis provocados dos dois lados das trincheiras. Uns mataram tomando as pessoas como reféns e massacrando essas pessoas, e outros eliminando vidas através de bombardeios totalmente indiscriminados. Nunca nos esquecendo, como deve ser óbvio, da eliminação sistemática feita pelos nazistas de certas categorias de população, quer sejam raciais ou políticas, quer dizer, judeus e comunistas. A essas mortes devem ser acrescentados os imensos deslocamentos populacionais causadores de altas taxas de mortalidade, miséria e separações definitivas.
Só na Europa, acredita-se que cerca de 30 milhões de pessoas foram deslocadas durante a Segunda Grande Guerra. Acrescente-se a isso todas as sequelas demográficas, como os inválidos, quer civis e militares, e teremos aquele verdadeiro horror, teatro de horrores a que me referi lá no começo. A guerra também destruiu por completo muitas cidades e regiões inteiras no que diz respeito aos meios de produção, redes de comunicação e infraestrutura. Fato esse que prolongou o sofrimento de muitos setores populacionais com problemas de desabastecimento, de racionamento e surtos de tuberculose, que foram causadores de inúmeras mortes de pessoas jovens, e esse fato se prolongou até ao final da década de 50. E não menos impactante do que esse drama material foi a confusão moral profunda provocada pelo horror de todo esse conflito. A descoberta dos ossários, dos campos de concentração com as suas câmaras de gás, e a bomba atômica com todos os seus efeitos catastróficos abalaram profundamente as consciências. As economias e as finanças dos estados foram profundamente abaladas e sofreram grandes transformações causadas por todo esse conflito. Todas as grandes potências europeias saem da guerra muito abaladas. A Alemanha, com certeza, que foi a grande derrotada, mas também a França e a Grã-Bretanha, que ficaram enormemente endividadas. A China e o Japão também vão sair completamente arruinados. Por outro lado, países novos como a Nova Zelândia, o Canadá e a Austrália tiveram as suas economias enormemente estimuladas devido ao crescimento do seu parque industrial. Mas foram sobretudo os Estados Unidos os grandes vencedores da guerra, e que antes do conflito passavam por um grande problema de desemprego. Fato esse que após a guerra foi praticamente solucionado com o aumento generalizado da produção. E em 1944, uma nova ordem econômica mundial é instaurada, adotando o dólar como principal divisa no sistema monetário internacional, o que também vai em muito provocar
a importância dos Estados Unidos no nível internacional. Mas política e militarmente, o mundo passou a apresentar dois blocos geopoliticamente distintos após essa Segunda Guerra Mundial, que vão se aglomerar em torno das duas novas superpotências representadas pelos Estados Unidos e pela União Soviética, potências essas adeptas de duas ideologias radicalmente opostas e que vão começar a alterar a grande aliança do final da guerra e que vão iniciar um novo tipo de conflito esse que foi denominado de Guerra Fria. Mas com o fim da guerra vai começar a haver um questionamento a respeito dos possíveis crimes cometidos durante esse conflito. Uma ideia, aliás, que já havia sido ventilada lá em 1919, no período da Primeira Grande Guerra, quando se eventou a possibilidade de julgar Guilherme II pela sua responsabilidade numa guerra de agressão criminosa que havia desprezado o direito internacional. E é dentro desse espírito que vai se instalar o julgamento de Nuremberg, onde vão ser julgados os 21 líderes ou dignitários do Terceiro Reich. Sobre esses réus recaem basicamente as acusações de crime contra a paz, preparação e incitamento de guerras de agressão, crimes de maus tratos a prisioneiros de guerra, sevícias contra as populações civis e crimes contra a humanidade. E é este último item de crimes contra a novidade a grande novidade, essa última ideia que foi objeto de grandes discussões prévias entre os juristas de todos os países envolvidos na contenda. Esse crimes contra a humanidade é um item que abrange o assassinato, o extermínio, a redução à escravatura, a deportação e qualquer ato desumano contra as populações civis antes ou durante a guerra, ou as perseguições por motivos políticos, religiosos ou raciais. Existe aí uma justificativa, aliás, usada por todos os acusados naquele tribunal, de que estavam obrigados a fazer o que fizeram por dever de obediência a um chefe, no caso, o Führer. E é em Nuremberg que vai surgir um direito novo, aquele que vai proclamar o direito e até o dever de desobediência quando a ética
e o respeito humano estão em causa. Então, de tudo tiramos um ensinamento, e talvez esse tenha sido o grande ensinamento, ou pelo menos a grande reflexão que nos foi colocada por esse grande fracasso humano a que chamamos de guerra mundial. Então era essa reflexão que eu queria fazer com vocês. Tenham todos os meus cumprimentos e até uma próxima, se Deus quiser.